Olá meninas, hoje a aula está imperdível porque nós vamos falar sobre oratória e quem vai falar mais sobre esse tema aqui com a gente é o professor Ronaldo Ribeiro. Não esqueça de deixar sua curtida e comentários aqui na nossa rede, hein? Um beijo e aproveitem a aula. Eu sou Ronaldo Ribeiro, já professor de oratória e expressão verbal, já conhecido pelas PLPs do município de Suzano. E quero registrar aqui, mais uma vez, que sinto-me honrado por participar anualmente desse lindo trabalho, cujo objetivo é ampliar conhecimento e a capacitação de vocês, né, promotoras legais populares, a fim de que possam lidar de uma forma mais abrangente em seus trabalhos voluntários como agentes comunitários de justiça, sabendo lidar assim com as questões do gênero, com equidade, respeito às diferenças, promovendo assim os direitos humanos das mulheres. Bom, é sabido, né, que as promotoras legais populares, elas são líderes comunitários, nem todas, né, são líderes comunitárias, e tem cargos em associações, ONGs e até mesmo na política. Mas seja qual for a luta que estiver abraçando no exercício dessa nobre habilitação, é imprescindível desenvolver as técnicas de uma boa oratória, assim com qualidade discursiva, para ajudarem outras mulheres a se fortalecerem e transformar a igualdade de direitos em práticas diárias da vida. Não é isso? Então, esse é o objetivo que a gente faz esse trabalho, não somente eu, mas todos os profissionais que aqui dedicam um tempo para poder fazer esse trabalho bacana aí, juntamente com vocês. A gente está falando do trabalho das promotoras legais populares. Como eu disse agora, nem todas exercem esses cargos ou funções, cargos públicos, associações, né? Mas há essa necessidade de uma boa oratória e expressão verbal. Por quê? Porque a promotora legal, ela, de alguma forma, é uma representante, ela vai representar aquelas mulheres em algum local, na justiça, orientar, enfim. As promotoras legais populares, elas são agentes multiplicadoras de cidadania. São lideranças comunitárias que escutam, que orientam, dão conselho e auxiliam mulheres a ter acesso à justiça e a seus serviços, que devem ser procurados quando sofrem algum tipo de abuso ou discriminação. Eu acho interessante que eu estou colocando aqui um vídeo da Nilma Bentes, que ela é uma idealizadora da Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo, a Violência e o Bem Viver de 2015. Ela realmente é uma guerreira, é uma lutadora. Então, o que ela fez? Ela, de alguma forma, ela representou, né, a fala, ela replicou a fala de uma grande mulher que é uma africana, e ela disse o seguinte: metade da humanidade é composto por mulheres e a outra metade é de filho delas. Olha só que legal, não é? Segundo Maria Amélia Almeida Telles, jornalista, escritora e militante de direitos humanos, ela diz que as promotoras legais são mulheres. Olha só que bacana, é uma definição que ela deu para PLPs, né? Hoje ela é considerada um coordenadora do projeto de promotoras legais populares. Ela diz o seguinte: a definição de PLPs, mulheres que trabalham em favor dos segmentos populares com legitimidade e justiça no combate diário à discriminação. Puxa, que definição, assim, muito
Interessante, não é? Na verdade, essa Efu Niak, que é essa pedagoga e terapeuta africana tanzaniana, que era da Tanzânia. Ela realmente fez e faz um trabalho espetacular, desfraudando, levantando a bandeira das mulheres que têm necessidade. E outras bandeiras também, porque ela é uma terapeuta, tá? Eu, eu queria falar sobre essa questão aí da, da, do cuidado com a língua portuguesa. No exercício, portanto, aí das promotoras legais populares, claro que vocês vão conversar com muitas pessoas e muitas vezes serem convidadas a fazer apresentações, como muitas outras já fizeram. Então, esse cuidado com a língua portuguesa, no falar, isso é importante. Na concordância, na dicção, são muitos os exercícios que a gente pode fazer para melhorar a nossa articulação, né? A gente tem que tomar sempre esses cuidados, porque as pessoas não entendem, mas nós muitas vezes somos julgados, né? As pessoas estão lá observando de que forma que nós estamos falando, de que forma nós estamos nos comportando, até mesmo o nosso marketing pessoal. Quando eu falo em marketing pessoal, eu quero dizer o seguinte: não somente um português com cuidado, porque ninguém precisa ser catedrático em língua portuguesa para poder deixar um recado muito bacana, mas a forma como se veste, a forma como se arruma, isso é o marketing, né, pessoal de qualquer pessoa que se propõe a falar em público, tá? Então, empregando de uma forma adequada a língua portuguesa. Qualquer erro de concordância ou plural certamente irá comprometer a apresentação. Principalmente na hora de você falar, não omitir as pronúncias dos R's e S's, bem como no final das frases. E os I's intermediários, como por exemplo, eu estou mostrando aqui, pegar, trazer, querer. Não é pegar, trazer e querer como comumente nós falamos. É uma forma errada, nós aprendemos isso desde criança e trazemos para a fase adulta. E há pontos de melhoria, nós temos que trabalhar isso. Outra coisa é, ele foi indo, está vindo, precisa, e por aí vai. Então, não é? São os cuidados aí que precisa tomar com relação a essa questão do vocabulário. Outra coisa interessante, o vocabulário, ele não precisa ser riquíssimo, nem sofisticado, como se tivesse pesquisado ou extraído das profundezas de um dicionário. Mas ele também não pode ser pobre ou vulgar, né? O vocabulário rico, como nós estamos dizendo, ele serve para que possamos entender o que as pessoas falam e escrevem, mas não necessariamente precisamos utilizá-lo em nossa expressão verbal. As pessoas, gente, não estão muito interessadas em palavras difíceis, não. Como que elas vão entender o que nós estamos dizendo? Se cada palavra que nós formos proferir, ela tem que buscar um dicionário para entender. Não precisa disso, não. Basta que você tenha um vocabulário simples, né, que todo mundo possa entender. E os cuidados que nós acabamos de dizer agora, né? Por exemplo, palavras de baixo calão, isso. Evitar gírias, palavrões, palavras de calão, a gente tem que tomar muito cuidado quando está falando com as pessoas, porque muitas vezes a gente está numa comunidade e fala assim, olha, as pessoas são muito simples, mas tudo bem, vamos usar de simplicidade em nossa fala. Entretanto, não abaixar o nível, de repente usar uma gíria, nem todo mundo gosta disso, né? Eu até citei aqui, estou colocando o nome do Rui Barbosa, que foi um grande escritor, ele foi um advogado, ele foi aquele que defendeu a bandeira da abolição dos escravos na época, ele foi um lutador, tanto que ele foi
é considerado águia de Haia, muitas vezes representar o Brasil lá fora. Ele tinha um português assim, dificílimo de entender. Até mesmo alguns amigos dele, né, de alguma forma, não entendia bem o que ele falava. Então, eu estou mostrando isso porque muitas de vocês já estudaram um pouco de Rui Barbosa, e eu, como estudei um pouco da vida dele também, muitas vezes eu precisava recorrer ao dicionário para poder entender o que ele estava querendo dizer. E olha só, e algumas palavras eu tive que recorrer a dicionários antigos, porque nos atuais não tinha informação. Eu não consegui localizar as palavras que eu estava querendo buscar. Então, todo esse cuidado aí com a expressão verbal é preciso que todos nós tenhamos na hora de nos comunicar. Então, olha só, evitar gírias, né, como eu já disse, regionalismo de difícil entendimento. Por outro lado, o uso desnecessário de palavras técnicas, quando usado em demasia, pode soar pedante, né? Pode soar pedante e deve ser evitado. É claro, muitas vezes vocês, à frente de uma comunidade ou de um grupo de pessoas, no exercício da função de promotoras legais populares, você pode usar uma palavra técnica, que é uma palavra jurídica. Mas se tiver que falar, fale, mas explique o que é aquela palavra, qual o significado daquela palavra. Isso é interessante a gente tomar aí os devidos cuidados. Bom, uma situação muito bacana é a questão da modulação da voz. Não vamos esquecer aqui que nós estamos falando de um vocabulário, uma fala mais polida, né? A aula de hoje tem esse objetivo, de fazer com que nós conseguimos alcançar pessoas com a nossa fala de uma forma simples, mais polida, né? Para que a nossa fala seja atrativa para quem está ouvindo. Então, uma dica muito interessante, essa questão da modulação da voz, né? Ela é muito interessante, como eu já disse, para poder atrair a atenção das interlocutoras, das mulheres que estão ouvindo. Por quê? O tom monocórdio, ou seja, enfadonho, monótono, de um só som, que não apresenta variação, que ele é repetitivo e linear. Linear como? Ele tem aquela mesma velocidade e a mesma modulação. Quando você começa a falar isso durante os 20 minutos, tem pessoas que vai ficar com sono, né? Porque é interessante a pessoa modular a voz na hora de estar falando. Outra coisa, vale lembrar também com relação às pausas. As pausas é super importante porque o que as pausas faz? O que as pausas ela, ela faz assim na comunicação? Puxa vida, ela é super importante. Como tem muitas outras questões aí da comunicação que são importantes, as pausas também, né? Quando você utiliza pausas, ela bem aplicada, ela mexe com o sentimento das ouvintes, das pessoas que estão te ouvindo. Por quê? Bom, quando você faz uma pausa numa apresentação, num discurso, primeiramente você vai olhar para aquelas pessoas e vai saber se elas estão resistindo ao que você está falando, se elas são interessadas ou não. E, ao mesmo tempo, você vai fazer mais respirar melhor, encher os pulmões de ar. Vamos entender aqui que o ar é o combustível da voz. Então, nessas pausas, você é capaz até de analisar, olhando para as pessoas, como está a sua performance, conversando com aquelas mulheres lá que estão ouvindo vocês, certo? Bom, depois nós vamos encaminhar para vocês aí um vídeo do Barack Obama, que, na minha opinião, ele é fera. Ele é uma das pessoas que mais sabe utilizar a pausa, porque eu já vi inúmeros vídeos dele, inclusive sou muito fã pelo trabalho dele. Ele tem assim ele é incrível, sabe usar muito bem uma pausa. Michelle?
Michelle LaVaughn Robinson, girl of the South Side. For the past 25 years, you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. You took on a role you didn't ask for, and you made it your own, with grace and with grit and with style and good humor. You made the White House a place that belongs to everybody. And a new generation sets its sights higher because it has you as a role model. So you have made me proud, and you have made the country proud. Agora vamos falar um pouco sobre a questão da expressão corporal. A expressão corporal ela nada mais é do que uma linguagem que ela tem que estar de acordo, nivelada com a sua voz, né? Ela é fundamental porque ela reforça as orientações verbais. Os gestos harmoniosos ajudaram a demonstrar que a promotora legal popular tem desenvoltura e demonstra confiança. Reinaldo Polito, né, que ele é um dos maiores mestres de oratória e expressão verbal no Brasil e, na minha opinião, na América Latina, não estou falando nem América do Sul. Ele é fantástico, já tem 34 livros, então eu acompanho muito, já li muitos livros dele. Muitos dos meus cursos eu utilizo a parte teórica dele, e é claro que as práticas são coisas nossas, né, que nós abrimos aí. E ele fala no seu livro Como Falar Corretamente Sem Inibições, se eu não me engano, na página 53, se eu não me engano, não, na página 53, ele disse: quanto maior e mais inculto o auditório, deverão ser os gestos, não é? Maiores deverão ser os gestos. Quanto menor o auditório e melhor preparado, menores deverão ser os gestos, ou seja, gestos mais moderados. Por exemplo, você está no chão de fábrica falando para operários, na CIPA, por exemplo, alguma coisa assim, aí você vai falar assim: olha, as consequências do aquecimento global, olha só os gestos que estou fazendo, né? Eles são complexos, podendo gerar danos irreversíveis à humanidade. Agora, por exemplo, se eu estou discursando para um grupo de empresários ou empresárias, aí o gesto tem que ser mais moderado, não precisa ser tão largo assim. Por exemplo, as consequências, olha só, não é, do aquecimento global são diversificados e complexos, ou complexas, né? Podendo gerar danos irreversíveis para a humanidade. Então, isso é uma dica muito interessante, tá? É claro que vai depender muito do auditório. A comunicação visual, gente, olha só, de todo o semblante, os olhos possuem uma importância evidenciada no processo comunicativo. Através dos olhos, nós podemos obter o retorno da mensagem que estamos transmitindo para o auditório, como nós falamos na pausa agora, não é? O recurso da pausa. Se as pessoas estão interessadas, se estão entendendo, se concordam ou não com as nossas afirmações, ou são resistentes, né, para alguma ideia. Então, uma dica muito interessante é o seguinte: quando vocês forem olhar para uma plateia, para as pessoas que estão lá na plateia, é interessante vocês passarem os olhos para todas as pessoas que estão ali. Não fixar um ponto para uma outra pessoa. Isso não é muito recomendado. Porque, de repente, nós estamos ali, não é?
Tem gente que está começando a palestrar agora. Aí você está olhando para uma pessoa, ela está afirmando positivamente. Você vai buscar sempre um ponto positivo naquela pessoa e vai olhar muito para ela. Ao mesmo tempo, olha só que interessante. Se você olhar para uma pessoa e ela estiver fazendo assim, ó, isso pode te desestabilizar. Por isso que não é recomendável fixar um ponto a uma pessoa única, né? Uma pessoa que está na plateia. É perspassar os olhos para todas as pessoas, mas não deixar de olhar. Isso é significativo aí no processo de comunicação. A comunicação visual também é importante, né? Justamente por isso. Ela nos vai dar uma linha de atuação, mas igualmente para poder valorizar a presença de cada pessoa que está nos ouvindo. As pessoas gostam de ser valorizadas, não é? Você tem aquele ângulo visual para aquela pessoa, opa, que bacana, tal. Isso é importante. Quando nós olhamos para a nossa audiência ou para a nossa plateia com simpatia, nós estamos dizendo a ela que a respeitamos, estamos dispostos ou dispostas a interagir de maneira produtiva e prazerosa. É um verdadeiro convite para a aproximação. Gente, é o seguinte, comunicar e informar. Há uma diferença muito grande quando a gente comunica ou quando a gente informa. Como está dizendo aqui, diferente do que muitos acreditam, a comunicação ela está ligada, não está ligada apenas ao fato de saber dizer algo a outras pessoas. Ela consiste em fazer com que o outro lado, os nossos interlocutores, no caso, né, o receptor, entenda aquilo que está sendo dito, sem que haja qualquer tipo de má interpretação. Eu já trabalhei muitos e muitos anos numa empresa de comunicação, na mesma empresa, e o que mais faltava naquela empresa, não sei se falta ainda, porque eu já estou aposentado, mas eu acredito que ainda assim, é as pessoas interpretarem mal, não saber a diferença de comunicar e informar. Toda vez que há uma comunicação, é preciso ter um feedback. Vocês estão entendendo? Ou você olhar para as pessoas e elas afirmarem positivamente, assim, com a cabeça, isso é o feedback. Agora, quando você informa, você só está passando uma informação. Não sabe se a pessoa entendeu ou não. Eu já tive alunos que eu faço mentoria para algumas pessoas, e um dos maiores problemas que aquelas pessoas tinham é justamente isso. Receber uma informação, não perguntar, porque é aí que ocorre o feedback. Não perguntar, por favor, eu não entendi, dá para repetir de novo? Por medo, gente, por timidez, e acaba fazendo errado e gera uma série de problemas. Não é? Então, é preciso tomar muito cuidado. Não esquecer que para comunicar, precisa ter um feedback, para que não haja, assim, má interpretação. Só para poder lembrar nessa questão do impacto da comunicação, há um trabalho que foi realizado há muitos anos, mais precisamente em 1967, nos Estados Unidos, onde um professor, muito bem formado, aliás, era engenheiro de formação, ele fez um trabalho com a UCLA, a Universidade da Califórnia, onde gerou esses resultados aqui. Ou seja, eu vou mostrar para você, já vou explicando por causa do nosso tempo. E o conteúdo foi o conteúdo oral do impacto da nossa comunicação, 7% tem origem da palavra, do conteúdo. 38% do tom de voz, do timbre, volume, ênfase. E 55% linguagem corporal, postura e gestual. Na verdade, isso não está correto. Eu estou dizendo isso porque muitos de nós, quando está fazendo algum treinamento de oratória, muitas vezes é nos passado isso. O professor Albert Mehrabian, que era um iraniano, esse que eu estou dizendo, que fez o trabalho com a universidade, ele quis dizer que isso ocorre quando nós estamos muito alterados em nossa fala, às vezes até com palavras agressivas. Em condições normais, gente, é lógico, é óbvio que o conteúdo da nossa palestra é muito mais importante. As pessoas vão te ouvir aquilo que você tem que comunicar para elas. Não é? É claro que você utilizar uma boa voz e do marketing pessoal na sua linguagem corporal,
Isso é muito importante também. Mas não esquecer que o seu conteúdo é muito importante, tá? É o mais importante de tudo. Bom, nós estamos aqui mostrando Winston Churchill, né? Que foi 2 vezes primeiro-ministro britânico. Ele diz o seguinte: ó, nesse mundo onde o tempo ganhou importância e velocidade, e um bom orador ou uma boa oradora deve saber falar no tempo certo, falar menos e deixar a plateia. Se falar de menos pode deixar a plateia insatisfeita, se falar de mais pode cansar a audiência. Então ele dizia o seguinte: a fórmula ideal, né, é palavras simples e das mais simples às mais curtas. Nada de palavras rebuscadas nas quais podemos tropeçar, além de usar o poder de síntese. E para concluir, eu queria ratificar que todos esses pontos abordados, nós tivemos mais tempo do que das últimas vezes, né? Mas, mesmo assim, conseguimos alcançar, porque o que tem aqui é a semente do germe, né, na área da comunicação. Eu quero ratificar aqui que todos esses pontos abordados são fundamentais para o sucesso do trabalho das promotoras legais populares, no que diz respeito à comunicação, tá? Estou sempre à disposição quando quiserem tirar uma dúvida. A doutora Sandra ou a Marília podem nos contactar, ou vocês pegam o contato e podem ligar para mim, a gente pode conversar. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e sucesso a todas vocês no exercício dessa nobre habilitação que é Promotoras Legais Populares. Obrigado, doutora Sandra Lopes Nogueira, e também a Marília, por esse providencial suporte. Muito obrigado e até breve, até outra ocasião. Valeu. Obrigado.